Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima Mãe da Igreja, nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa tarde. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, para que mais pessoas possam usufruir, não é, gente, dessa evangelização, ok? Nós estamos fazendo, um estudo bíblico, um estudo do Catecismo da Igreja, e também estamos fazendo a vida dos santos, tá? E eu estou pegando aqueles santos que não são tão conhecidos, tá? Para a gente poder estudar um pouco sobre a vida deles. E esse santo de hoje, ele também foi perseguido e foi martirizado na época do Império Romano. Até o ano 313, não é? O Império Romano perseguia os cristãos, matava os cristãos porque os cristãos não aceitavam prestar culto a outros deuses, e os romanos tinham muitos deuses, né? Então os santos, eles preferiam morrer do que trair a fé cristã, ok? E esse santo de hoje, ele foi um bispo, ele foi ordenado sacerdote, e depois foi ordenado bispo numa cidade chamada Cartago, na África, tá? Só que tem muita lenda sobre ele também. Assim como eu fiz aí alguns santos, não é? Que tem muita lenda sobre eles, né? São Santo Expedito, São Cristóvão, não é? São Jorge. E esse santo também tem algumas lendas sobre ele. Só que ele é um santo católico. Então tem muita gente, por causa do sincretismo religioso, acaba confundindo. Será que ele é santo? Será que ele é santo ou não é santo? Então hoje eu quis fazer um vídeo porque tem muita lenda sobre ele, tá? E tem muito sincretismo sobre esse santo, mas foi um santo extraordinário, maravilhoso, que foi um bispo da África, tá? De quem que eu estou falando? Eu estou falando de São Cipriano de Cartago. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, tá? São Cipriano, gente, ele tem muitas lendas. Por exemplo, vamos primeiro falar sobre as lendas, que a igreja não gosta disso. A igreja gosta da verdade, não é? Então vamos primeiro falar um pouco sobre as lendas sobre São Cipriano, ok? Depois vamos falar sobre a vida dele, que é o que nos interessa, ele que foi um santo da Igreja Católica, ok? Quais são as lendas referentes a São Cipriano? Veja, tem aí na internet e também aí no esoterismo
um tal de São Cipriano Mago, não é? Que fazia magia, né? Fazia feitiçaria e outras coisas mais. Este não é o São Cipriano que nós estamos falando dele, porque a gente sabe que a Bíblia condena tudo isso. A Bíblia condena a feitiçaria, a Bíblia condena a magia, a Bíblia condena evocação dos mortos, não é? Todas essas coisas, não é? A Bíblia condena. É só você ler lá Deuteronômio capítulo 18, Levítico capítulo 20. Você vai ver vários textos do Antigo e do Novo Testamento onde a Bíblia condena todas essas práticas. Então, se fosse São Cipriano, né, com certeza ele não seria canonizado, porque a gente sabe que a igreja analisa a vida do santo, tudo aquilo que ele escreveu, e nós vamos ver, né, muita coisa bonita que São Cipriano escreveu que não tem nada a ver, não é, com esse São Cipriano Mago, não é, que fazia aí essas coisas que a Bíblia condena e que a igreja também não aceita. Tá? Então, na hora que você ouvir falar São Cipriano Mago, não tem nada a ver com São Cipriano Católico, ok? Outra coisa, o Espiritismo, né, a gente sabe que a religião espírita, a Umbanda, não é, ela, infelizmente, por causa, né, isso vem lá da África, né, quando os negros vieram da África, se misturaram com o catolicismo e ficou esse sincretismo religioso que faz tanto mal para a nossa fé, não é? Então, infelizmente, o Espiritismo ele também tem um orixá, um espírito que se chama Vovô Cipriano, tá? Que eles fazem lá, a Umbanda faz a evocação desse morto, não é? E fala que ele se chama-se Vovô Cipriano. Esse Vovô Cipriano da Umbanda também não é o nosso Cipriano Santo, tá? Que era católico, praticante, padre e bispo, ok? Então, gente, esse São Cipriano Mago e esse Vovô Cipriano do Espiritismo, da Umbanda, esses dois não são o São Cipriano que nós vamos falar dele hoje, ok? Então essas são as lendas, não é? E são vamos dizer assim, os falsos ciprianos. Agora vamos para o verdadeiro, que é considerado santo pela Igreja Católica. Você vai ver a diferença, não é, do santo São Cipriano para esses outros que eu falei, ok? Então vamos lá. Como eu falei, ele viveu numa época de muita perseguição, tá? Era a época da perseguição romana, tá bom? Então nós vamos falar resumidamente aqui um pouquinho sobre a vida dele, ok? E depois eu quero colocar um pouco daquilo que ele escreveu. E nós temos até como foi que ele morreu, tá? Então nós sabemos um pouco da vida dele, o que ele escreveu e até como ele morreu. Então eu quero falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. Então vamos fazer um resumo da sua vida, ok? Então, São Cipriano nasceu em Antioquia, tá? Antioquia, gente, é aquela cidade que está lá em Atos capítulo 11, onde os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Foi fundada por São Pedro, tá? Depois São Paulo também esteve em Antioquia, não é? Depois São João também esteve lá. Todos os apóstolos tiveram em Antioquia, e lá eles ordenaram muitos bispos, dentre eles Santo Inácio de Antioquia, que foi inclusive também martirizado, jogado no Coliseu de Roma para ser comido pelos leões. Então São Cipriano nasceu em Antioquia, na Fenícia, foi preso, tá vendo? Então ele foi preso, torturado e decapitado juntamente com Santa Justina. Olha aí, tá vendo? Então, gente, o santo que nós estamos falando dele, ele foi um mártir cristão. Ele deu a vida por Cristo. Ele foi preso porque ele era cristão, ele foi torturado e foi decapitado.
por ordem do imperador Diocleciano, que era um imperador romano terrível. Tá? E eu já falei que várias vezes o imperador se considerava um deus. Então quem não o adorasse, ele mandava matar. Então, como o cristão não aceita adoração a não ser a Jesus Cristo, eles preferiam morrer do que prestar culto de adoração ao imperador, que era considerada a besta do Apocalipse. Então aquela besta do Apocalipse são os imperadores romanos, ok? Em Nicomédia, no ano de 304, então ele morreu no ano 304, em vida, São Cipriano entregou-se à astrologia, magia e feitiçaria. Então, antes da conversão dele, ele praticava essas coisas que a Bíblia condena. Então, daí provavelmente é que eles pegaram, né, e fizeram essa lenda desse São Cipriano Mago, não é? Mas olha o que aconteceu depois. Tá? Isso aqui, gente, foi antes dele se converter. Então, antes dele se converter, ele praticava essas coisas. Certa ocasião, defrontou-se com uma bela jovem chamada Justina e tentou seduzi-la. Justina, com o sinal da cruz e a invocação de Nossa Senhora, olha aí, tá vendo, gente? Com o sinal da cruz, viu? E com a invocação de Nossa Senhora, resistiu a todos os malefícios de São Cipriano, o qual, caindo em si, converteu-se. Olha aí, tá vendo? Tá vendo, gente? É o que o livro de Provérbios fala, né? A mulher pode levar o homem, né, para o inferno, mas pode levar o homem para Deus. Tá vendo? Ele tentou seduzi-la e ela, com o sinal da cruz, invocou Nossa Senhora. Aí, tá vendo? E tem gente que fala que a invocação a Nossa Senhora e aos santos é coisa de agora, tá vendo? Lá dos primeiros séculos. Então ela invocou a Virgem Maria, sua intercessão, fez o sinal da cruz, tá vendo? Então os cristãos já, né, tinham o sinal da cruz como sinal sagrado. Gente, o sinal da cruz é uma coisa tão poderosa, tão forte, que a igreja diz que se você fizer um sinal da cruz bem feito, tá? Você ganha indulgência parcial. Ou seja, você cancela a pena que você vai ter que pagar depois no purgatório. Se você fizer um bom sinal da cruz com fé. Gente, o sinal da cruz, né, não é brincadeira, não é superstição. Tem gente que, igual eu vejo jogador de futebol. Gente, isso não é brincadeira. É o sinal da nossa pertença a Deus. Ou seja, eu peço a proteção da Santíssima Trindade que mora no meu coração. Entendeu? Que permaneça comigo, onde quer que eu esteja. Então, tudo que você for fazer, meu irmão, aqui a Santa Justina, né, ela converteu São Cipriano com duas coisas que você católico deve fazer. Primeiro, né, tudo que você for fazer, faça o sinal da cruz antes. Vai trabalhar? Vai sair de casa? Benza. Vai viajar? Se benza. Né? Vai trabalhar, vai estudar, tudo, vai almoçar, ou quando começa ou quando termina, faça o sinal da cruz. Reze o credo. Por que os antigos falavam cruz credo? Por quê? É a cruz e eles rezavam o credo. Então aqui São Cipriano, né, se converteu pelo sinal da cruz que uma mulher fez, bem feito, não com superstição, é o sinal da nossa fé e a invocação de Nossa Senhora. Olha o poder de intercessão de Nossa Senhora, gente. A igreja sempre bateu nessa tecla. Tá? Não, isso não é brincadeira. Né? Pede à mãe que o filho atende. Gente, vocês acham que Jesus vai negar alguma coisa para a mãe dele? Isso é bíblico, isso está lá em João capítulo 2. Não era hora de Jesus fazer o milagre. E ele diz isso lá em João 2. Minha hora ainda não chegou. Mas por que ele fez o milagre? Porque a mãe dele pediu. Tanto que ela fala, fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus transformou 600 litros de água em vinho. Então você acha que
Se você pedir a Nossa Senhora alguma coisa, ela pedir para Jesus, Jesus não vai atender? Então você que é católico tem que aprender a fazer duas coisas. Fazer o sinal da cruz bem feito, em tudo que você for fazer, e invocar Nossa Senhora, pedir a sua intercessão. Nós não somos órfãos de mãe. Tá? Tem um santo que ele tem uma frase muito bonita. Quem não tem Nossa Senhora como mãe, não tem Deus como pai, porque é mãe de Deus. É mãe de Jesus que é Deus, e nós somos irmãos em Cristo. Entendeu? Então, gente, não tenha medo, tá? Não tenha medo de invocar e pedir a intercessão de Nossa Senhora. Ela é a nossa mãe, ok? Então ele se converteu, fez penitência, olha aí, tá vendo? Tá vendo, gente? Então a conversão é o quê? Você mudar de vida. Tá? Então agora eu vou fazer penitência para me merecer a graça de Deus. Tornou-se padre e depois bispo. Olha só, a conversão dele foi tão forte, que ele virou padre e depois virou bispo. E condenou e repudiou toda espécie de feitiçaria. Olha aí, tá vendo? Tudo aquilo que ele fazia antes, ele passou a condenar. Antes, ele praticava o quê? Astrologia, que a igreja já falou que não tem nada... Gente, astrologia é a maior imbecilidade do mundo. Se a astrologia acertasse alguma coisa, os irmãos gêmeos tinham a mesma vida. Porque nasceram no mesmo dia, na mesma hora, da mesma mãe. Você que é irmão gêmeo, aí você pode dar esse testemunho. Os gêmeos têm a mesma vida? Claro que não. Então, gente, esse negócio de astrologia é uma bobagem. Astro não pode saber a vida de ninguém. Eles são criaturas, eles não são deuses. Tá? Então, pelo amor de Deus, não vamos ser enganados por astrologia. Tá? Tem muita gente enganando os católicos com esse negócio de astrologia. Aí engloba tudo, é negócio de horóscopo, entendeu? Pelo amor de Deus, gente, esquece essas coisas. Búzios, cartomancia, numerologia, todas essas coisas, essas práticas, gente, de adivinhar futuro. Nosso futuro está nas mãos do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Está lá no Salmo. Tá? O meu destino está nas mãos do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Do Senhor nós viemos e dele nós voltaremos para ele. Então o nosso destino está nas mãos do Senhor. Não aonde que Sol, Lua, né, planetas vai saber de alguma coisa? Isso é a maior palhaçada, negócio de signo, entendeu? Não tem nada a ver. Não acredite nisso, meu irmão. Não acredite nisso, minha irmã. Ok? Então, astrologia, magia, seja ela qual for, né? Seja magia negra, seja magia branca, cuidado na hora de mexer com essas coisas, que o demônio pode te enganar, ele é o pai da mentira, tá? Então, para te enganar, você, mas eu não faço mal para ninguém, mas você está fazendo uma coisa que Deus está falando para você não fazer, tá? E o demônio, ele é enganador. Não pensa vocês que ele vem a vocês com chifre e rabo, que ele não vem não, ele quer te pegar, então ele vai te enganar. Então, ele praticava magia e praticava feitiçaria, feitiço. Não importa se é para fazer o bem, se é para fazer o mal. O fim não justifica os meios. Você não pode querer fazer uma coisa, mas por um meio mal. Tá? Eu não posso querer ajudar uma pessoa fazendo uma coisa má. Tá? E essas coisas, gente, dão brecha para o inimigo. Todas essas coisas dão brecha para o inimigo. Tanto que São Cipriano começou a combater tudo isso depois que ele se converteu. Por quê? Porque ele encontrou a verdade, ele encontrou Jesus. Gente, nós católicos não precisamos, já falei isso aqui, torno a dizer. Nós católicos não precisamos de mais nada. Nós já temos 2000 anos aí de uma doutrina maravilhosa para a gente poder aprender. Ok? Então, gente, não vamos cair nessa, ok? Não vamos cair nessas coisas, porque essas coisas são perigosas e atraem o mal para a nossa vida. Em vez de você pode achar que está atraindo um bem, mas está atraindo o mal. Então, renegue tudo isso. Se você praticou essas coisas, vá se confessar.
tá? Vai se confessar, porque essas coisas não traz a bênção de Deus para a nossa vida, ok? Continuando aí, falando mais um pouco sobre São Cipriano, tá? Ele foi martirizado. Os cristãos, gente, eles nunca eram martirizados sozinhos, tá? Ele foi martirizado junto com o Papa Cornélio, tá? E ele morreu no ano... o Papa Cornélio morreu no ano 253, ok? E os dois, né, foram martirizados, ok? E São Cipriano, ele era pagão, ele não era cristão, não é? Quando ensinou filosofia e foi advogado. Então, ele também ensinou filosofia e também advocacia antes de se converter, tá? Depois foi escolhido, né, para padre e depois para o episcopado, ou seja, para bispo, tá? Então, primeiro ele foi ordenado padre, não é? E depois ele foi ordenado bispo, ok? Então, essa sempre foi a hierarquia da igreja, não é? Diácono, padre, bispo e papa. Essa sempre foi a hierarquia da igreja, ok? Havia apenas tomado posse na diocese de Cartago, ou seja, ali na África, onde, né, ele morava, ele era da África, ok? Quando estourou a perseguição do imperador Décio, outro imperador terrível, que matou muitos cristãos, tá? Os cristãos deviam apresentar-se ao magistrado e requerer, isto é, um certificado que os declarasse bons e honestos cidadãos, procedendo naturalmente à simples formalidade de jogar alguns grãos de incenso no braseiro diante de um ídolo. Então, os cristãos, eles eram forçados a jogar um incenso em homenagem aos ídolos. Como os cristãos não aceitavam, eles acabavam morrendo. Foi o caso, né, do Papa Cornélio e também do Bispo São Cipriano. Todos os dois foram martirizados. Os 32 primeiros papas da igreja foram martirizados, ok? A essa apostasia obrigatória, muitos fugiram com astúcia, corrompendo os funcionários que davam certificados mediante o mercado negro. Estes cristãos foram chamados liberados. Existiam também os que renegaram a fé e foram apelidados de decaídos. Então tinha alguns que acabavam sucumbindo e acabavam renegando a fé cristã. Então esses não acontecia nada com eles. O bispo Cipriano escolheu o caminho da clandestinidade, refugiando-se no campo. Passada, né, a perseguição, Cipriano concedeu perdão aos absolvidos na hora da morte. Então, gente, tá vendo? O bispo, ele pode absolver uma pessoa em perigo de morte, tá? Se ele é ordenado bispo, padre ou diácono, ele pode, né, absolver uma pessoa que esteja em perigo de morte, ok? Sua atitude moderada foi aprovada pelo Papa Cornélio, com quem Cipriano tinha se aliado contra o antipapa Novaciano. O que é um antipapa, gente? Um antipapa é uma pessoa que se autodomina papa, sem autorização da igreja. Isso é um antipapa. A igreja já teve 37 antipapas, ou seja, pessoas que se autodenominam papa, mas não são papas. Por exemplo, nós temos o Papa Francisco. Se alguém de hoje para amanhã falar, eu sou papa, é um antipapa, porque não foi ordenado pela igreja, ok? Então nessa época tinha muito, não é? Na época do século X, por exemplo, a igreja tinha 3 antipapas, né? Porque cada um queria ordenar um papa diferente, mas não pode, tem que ser a igreja, né? Só é papa legítimo se é ordenado pela igreja, ok? Escrevendo oportunamente, mais tarde,
o tratado mais longo do período, né, por causa da terrível perseguição do imperador. Sua eleição, que acusava o Papa de ser, né, um traidor, Cipriano e com ele os bispos africanos ficaram ao lado de Cornélio. Aí, tá vendo? Então, gente, os bispos ficavam ao lado do Papa, verdadeiro. Tá vendo? Não daqueles que se diziam Papa, mas não era Papa coisa nenhuma. Ok? Então, a gente tem que ficar do lado do Papa legítimo. Tá? Mesma coisa são bispos, padres, diáconos, ou até mesmo leigos. Não é? Você tem que procurar saber se esse padre ele está em comunhão com o Papa. Se ele não estiver em comunhão com o Papa, você não precisa seguir ele, porque ele tá fazendo as coisas por conta própria. E na igreja a gente sabe que não pode fazer nada por conta própria, né? Tá? O Papa Cornélio morreu, foi sepultado nas catacumbas de Calisto, aí tá vendo? Então, gente, os papas eram enterrados ali nas catacumbas de Roma, até que o imperador Constantino, né, no ano 313, proibiu matar os cristãos, e aí os papas começaram a ser enterrados ali no Vaticano, né, onde São Pedro morreu, ok? Por sua vez, São Cipriano foi exilado para o Campo Bom, mas quando percebeu que foi condenado à pena capital, reentrou em Cartago porque queria dar o testemunho de amor a Cristo na presença do seu rebanho. Olha que coisa bonita, tá vendo? Ele fugiu, mas quando ele sabia que ele ia morrer, ele voltou para a terra dele porque ele queria dar testemunho da fé cristã. Então ele voltou para a África, voltou para Cartago, ok? Foi decapitado no dia 14 de setembro do ano de 258. Os cristãos de Cartago haviam estendido sobre a sua cabeça panos brancos para depois guardarem molhados no seu sangue como preciosas relíquias. Olha aí, tá vendo, gente? Como que o nosso corpo é importante, não é? Tem gente que não dá valor ao corpo. Claro, gente, que o nosso espírito é mais importante, né? A alma. Mas o nosso corpo não pode ser desprezado, porque o nosso corpo vai ressuscitar. Tá? Então, olha o carinho com que os primeiros cristãos guardavam os seus corpos. Entendeu? Então, gente, não tem esse negócio, né? Que o corpo não vale nada, não. Então, você tem que cuidar do seu corpo e da sua alma. Tá? O cristão, ele é corpo e alma. Tá? E as duas coisas pertencem a Deus. São Paulo fala várias vezes, glorificai a Deus no vosso corpo. Então não é só a alma, o corpo também. O imperador Valeriano, fazendo decapitar o bispo Cipriano, e o papa Estevão, pusera fim involuntariamente a uma disputa entre os dois sobre a validade do batismo administrado pelos hereges, contestada por Cipriano e afirmada pelo Papa. Então, gente, o batismo era uma coisa tão séria, mas tão séria, que eles não aceitavam batizar qualquer pessoa, não. Tá? Eles não batizavam qualquer um. Tá? Então, para você ser batizado, você tinha que professar a fé cristã. Ok? Então, olha como que o batismo era uma coisa séria. Não é? Então, entenda que hoje, infelizmente, o batismo hoje, né, não ficou, né, com essa seriedade dos primeiros cristãos, mas deveria, ok? E eu quero colocar aqui uma frase de São Cipriano, tá? Ele que morreu em 258, foi bispo de Cartago na África, e ele ensinava muito sobre a unidade da igreja, tá? Sobre essa questão de dividir a igreja, tá? Que hoje tem muita divisão na igreja. Até dentro mesmo da igreja, não é só para lá de fora, não. Dentro da igreja tem muita divisão. Então, olha só o que ele fala. A esposa de Cristo, ele está falando sobre a igreja, tá? A esposa de Cristo não pode adulterar. Tá vendo?
é fiel e casta, está falando da igreja. Aquele que se separa dela, saiba que se ajunta com uma adúltera. Tá vendo? Ele está falando aqueles que abandonam a igreja e vão para outras religiões. É isso que ele está falando. E que as promessas da igreja já não o alcançam. Tá vendo, gente? E quais são as promessas da igreja? As mesmas promessas de Jesus. Não é? Por quê? Porque a igreja, gente, é a coluna e o fundamento da verdade, diz São Paulo na carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Gente, o que é a coluna? A coluna é o que sustenta, é a base, é o que sustenta a casa. Se você fizer uma casa sem coluna, ela vai cair. Entendeu? Então o que sustenta uma casa é a coluna. Tá? Aquele que abandona a igreja, não espere que Jesus Cristo o recompense. É um estranho, um proscrito, um inimigo. Falei, tá vendo? Porque aí, gente, vira apostasia. Você está apostatando da fé. Então, você que começa na igreja, estuda na igreja, e depois abandona a igreja, você comete o pecado de apostasia, que a carta aos Hebreus fala. Agora, isso aqui que eu quero colocar. Não pode ter Deus por pai no céu quem não tem a igreja por mãe na terra. Olha que frase bonita. Tá vendo? Então, não tenha Deus por pai no céu quem não tem a igreja por mãe na terra. Tá vendo? A igreja, gente, é a nossa mãe. Por quê? Porque é a igreja que nos dá o batismo, é a igreja que nos dá os sacramentos, não é? É a igreja que nos dá a Eucaristia, a confissão, a unção dos enfermos, o matrimônio, não é? Então, por isso que a igreja é nossa mãe. Ok? Então, é muito bonito o que diz aqui São Cipriano. E eu quero encerrar falando um pouquinho sobre o martírio dele, né? Existe, né, o documento que fala do martírio de São Cipriano, tá? É grande, eu não sei se vai dar tempo de eu ler tudo aqui, tá? Se der, eu leio. Se não der, vamos lá. Eu acho que dá tempo. Estamos com meia hora. Porque isso, gente, fortalece a nossa fé. Tá? Fortalece a nossa fé. Então vamos lá. Martírio de São Cipriano, no ano 258, bispo de Cartago. Então aqui narra como que ele morreu. No dia 18º das calendas de outubro pela manhã, grande multidão se reuniu no campo de Sesto, conforme a determinação do procônsul Galério Máximo. Este, presidindo no átrio, no mesmo dia, ordenou que lhe trouxesse Cipriano. Tá vendo? Ele estava preso, então mandaram trazer ele. Chegando ele, o procônsul interrogou, igual Pilatos fez com Jesus. És tu, Cipriano? O bispo Cipriano respondeu, sim, sou. Tá vendo? O procônsul Galério Máximo disse, tu te apresentas aos homens como papa do sacrilégio intento. Respondeu o bispo Cipriano, sim. Por que aqui ele tá sendo confundido com o papa? Porque o Papa já tinha morrido antes, que eu já li aqui, o Papa Cornélio já tinha dado a vida por Cristo, então ele também queria dar a vida por Cristo, então por isso que ele estava dando o mesmo testemunho que o Papa anterior já tinha dado, o Papa Cornélio, que eu já falei lá atrás que tinha morrido por Cristo. O procônsul Galério Máximo disse, tá? Os imperadores te ordenaram que te sujeites às cerimônias. Cipriano respondeu, não vou fazer, tá vendo? É aquilo que eu já expliquei. Os imperadores queriam que eles prestassem culto aos ídolos e a eles também como Deus. Como os cristãos não aceitavam, eles eram mortos, ok? Galério Máximo disse, pensa bem. Olha aí, tá vendo? O bispo Cipriano respondeu, cumpre o que te foi mandado, em causa tão justa, não há o que discutir. Olha, tá vendo?
pode me matar, mas eu não vou prestar culto aos deuses romanos e nem ao imperador. Meu Deus é Jesus Cristo. Tá vendo, gente? Galério Máximo deliberou com seu conselho e com muita dificuldade pronunciou a sentença com estas palavras. Então, como os cristãos não voltaram atrás, né, então eles davam a sentença de morte. Viveste por muito tempo nesta sacrilégica ideia, ou seja, o cristão, ser cristão. Né? Para eles era sacrilégio, não é, ser cristão. Tá? Tinha que obedecer à religião do Império Romano, ok? E agregaste muitos homens nesta ímpia conspiração. Então eles achavam que o cristianismo era uma conspiração contra o imperador, contra Roma, ok? É o que nós vemos lá no Apocalipse, entendeu? É Deus contra o poder romano, tá? Tu te fizeste inimigo dos deuses romanos e das sacras religiões, porque, né, eram vários deuses, não é? O único que era monoteísta ali era os judeus e os cristãos. E os piedosos e sagrados príncipes Valeriano e Galiano, nem Valeriano, né, nem César puderam te reconduzir à prática de seus ritos religiosos. César também era imperador romano, que também, né, era adorado ali como Deus, tanto que, né, nós conhecemos aquela passagem de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Puderam te reconduzir à prática de seus ritos religiosos. Por esta razão, por seres acusado de autor e guia de crimes execráveis, está vendo? Então ser cristão era um crime. Nessa época, você ser cristão era considerado crime. Está vendo? Por isso, gente, que o Apocalipse foi escrito naquela linguagem. Porque se São João falasse abertamente, ele morria. Entendeu? Tu te tornarás uma advertência para aqueles que agregastes a ti a teu crime. Com teu sangue ficará salva a tua disciplina. Então, o único jeito de reparar era morrer, derramar o sangue. E os cristãos preferiam derramar o sangue do que negar a Cristo. Não é? Dito isto, leu a sentença: apraz que Tarcísio Cipriano será degolado à espada. O bispo Cipriano respondeu: graças a Deus. Gente, isso só uma pessoa que está com muito na graça de Deus que pode falar uma coisa dessa. Saber que você vai morrer e dizer essa palavra, graças a Deus. É o que São Paulo diz, né? São Paulo também diz isso. Para mim, o morrer é Cristo, viver é lucro. Os cristãos não tinham medo de morrer, porque sabiam para onde ir, não é? Após a sentença, o grupo dos irmãos dizia: sejamos também nós degolados com ele, tá vendo? Então, vários cristãos eram mortos ali, né, ao mesmo tempo. Por isso houve tumulto entre os irmãos e grande multidão acompanhou. E assim São Cipriano foi conduzido ao campo, ali tirou o manto e o capuz, dobrou os joelhos e prostrou-se em oração ao Senhor. Tá vendo? Igual fez Santo Estevão lá, também no Atos dos Apóstolos também, mesma coisa. Né? Atos capítulo 8, mesma coisa fez São Cipriano aqui. Tá? Retirou depois a dalmasta, que é a roupa do bispo, né? Entregando-a aos diáconos, e ficou de alva de linho, e aguardou o carrasco, a quem, quando chegou, mandou que os seus lhe desse 25 moedas de ouro. Os irmãos estenderam diante de São Cipriano pano de linho e uma toalha. O bem-aventurado quis velar os olhos com as próprias mãos. Não conseguindo amarrar as pontas, o presbítero Juliano e o subdiácono Juliano o fizeram. O presbítero, gente, é o padre. Tá? A palavra correta é presbítero. Ok? Deste modo morreu o bem-aventurado Cipriano. Seu corpo, por causa da curiosidade dos pagãos, foi colocado ali perto, de onde à noite foi retirado, e com círios e tochas, hinos e em grande triunfo,
levado ao cemitério de Macróbio Candiano, administrador existente na via Mapaliense, junto das piscinas. Poucos dias depois, morreu o procônsul Galério Máximo, tá vendo? Esse que tinha condenado São Cipriano morreu pouco tempo depois. Tá vendo? Então, gente, diante de Deus, a gente vai acabar acertando as nossas contas. O Marte Santíssimo Cipriano foi morto no dia 18º das calendas de outubro, sob Valeriano e Galiano, imperadores, reinando, porém, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tá vendo? Então, gente, os santos, eles eram enterrados, então, nos cemitérios, nas catacumbas de Roma, não é? Porque ainda não tinha cemitério cristão, mas depois que Constantino proibir essa matança aos cristãos, aí ele vai, né? Os cristãos vão começar a ser enterrados nas catacumbas cristãs de Roma, né? Aí vem as primeiras igrejas, não é? E ali já se pedia a intercessão, não é? Daqueles santos que morriam, tá vendo? Então você vê que os santos tinham, que os próprios cristãos, não é? Eles tinham o maior respeito pelos corpos, né? Daqueles santos que morriam, e ali nas catacumbas de Roma eles já pediam, não é? A intercessão, né? Daqueles que eles consideravam, né? Santos porque deram a vida por Cristo, ok? Então essa foi um pouco da vida de São Cipriano, espero que você tenha gostado. Não fique com as lendas, mas fique com São Cipriano Mago, bispo e mártir da Igreja Católica. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.